Ok, vamos lá. Bom, semana passada nós falamos sobre Sócrates, as fontes de Sócrates, como foi que começou o processo da filosofia de Sócrates, né? Tudo começou quando Querofonte, que era amigo de Sócrates, recebeu, então, um comunicado do oráculo, no caso a pitonisa, falou para Querofonte que em Atenas não havia ninguém mais sábio que Sócrates, e que Sócrates, portanto, era o homem mais sábio de Atenas, e Sócrates, no primeiro momento, duvidou. E só que, como naquela época não tinha como o Deus errar, né? Para os gregos antigos, os deuses jamais erravam. Então, Sócrates entendeu que ou Querofonte entendeu a mensagem errada, ou, de fato, o oráculo tinha razão. E aí Sócrates começou sua peregrinação pelas ruas de Atenas, procurando saber quem eram as pessoas mais sábias de Atenas, e com isso ele percebeu, na medida que ele ia conversando, que as pessoas de fato não sabiam o que pensavam saber, né? Então Sócrates tomou a filosofia, ou filosofar, como tarefa de investigar tanto os outros como a si mesmo. Então, na medida que ele ia conversando com as pessoas, investigando, procurando saber se as pessoas sabiam o que pensavam saber, ele percebia que as pessoas não sabiam nada, e ao mesmo tempo ele ia aprendendo mais de si mesmo. E aí foi nessa hora que ele caiu, nessa hora que caiu a ficha, e ele percebeu que de fato o oráculo tinha razão. Ele era mais sábio do que os outros atenienses, não por ter todas as respostas, mas sim porque ele tinha consciência de que não sabia as coisas, né? Enquanto que os outros não só eram ignorantes, como pensavam que sabiam alguma coisa. Então, quem pensa que já sabe todas as coisas fica estagnado, não evolui, não aprende mais nada, e não era o caso de Sócrates. Bom, o método de Sócrates consistia em transmitir, não consistia em transmitir conhecimento. Sócrates, na verdade, não ensinava, ele apenas fazia perguntas, e o objetivo era extrair alguma informação do seu interlocutor, né? Tinha questões que Sócrates não tinha resposta, ele não sabia a resposta, então ele não julgava que sabia todas as coisas. Outra questão é que Sócrates não cobrava pelos ensinos, né? Quem cobrava naquela época eram os sofistas. Os sofistas, como vocês já devem saber, eram um grupo de filósofos. Naquela época eles cobravam para ensinar, e eles ensinavam a arte de retórica, né? Lembremos que aqui a gente está falando do século V depois de Cristo, uma época na qual Atenas vivia a democracia. E a principal arma da democracia é a fala, o poder de fala. Então, quanto mais você soubesse se expressar, falar em público, tivesse uma boa retórica, mais poder você teria, né, na democracia ateniense. Então, os sofistas eram mestres de retórica. Eram professores itinerantes, eles viviam de cidade em cidade. Alguns chegaram a fazer até fortuna, cobrando por esses ensinos, é o caso de Hípias. Nessa imagem aqui nós temos uma imagem do filme Sócrates, que eu até passei para vocês fazerem um resumo. Esse filme aí, essa imagem aí é Sócrates conversando com Hípias. Hípias era um sofista bastante famoso que fez fortuna ensinando. E, além de Hípias, tinha outras figuras, eram vários, né? Tinha Hípias, Gorgias, Protágoras, Anaxágoras, aí são alguns exemplos de sofistas. A filosofia de Sócrates tinha dois momentos, né? No caso, o método socrático. Eram dois momentos. No caso, começava pela ironia e terminava na maiêutica. O que vem a ser isso? A ironia consiste em fazer perguntas ao interlocutor. Sócrates começava a conversar com os interlocutores, com seus amigos, conhecidos, por meio de perguntas. De modo que ele fazia algumas perguntas que deixavam as pessoas sem saída, né? Colocava as pessoas no estado que os gregos chamavam estado de aporia. Aporia quer dizer sem saída. E nisso alguns acabavam desistindo da conversa, né? Disfarçava ali, deixava Sócrates, falava, olha, eu tenho que fazer algumas coisas, Sócrates, deixa para outro momento. E já outros insistiam em conversar com Sócrates, né? Dava razão para Sócrates e queria entender qual era a opinião de Sócrates. Esses que permaneciam na conversa com Sócrates chegavam, então, na segunda fase do método socrático, que a gente chama de maiêutica. Aí, através de outras perguntas, Sócrates levava o interlocutor a exprimir ideias. Por isso que maiêutica significa, literalmente, ciência ou arte do parto. Sócrates vai falar que, de forma metafórica, que ele está seguindo aí a profissão da mãe. A mãe de Sócrates, que chamava Fenarete, ou Fenareta, era parteira. Só que, diferente da mãe,
Sócrates ajudava os homens, as pessoas, a parir ideias, né? Colocar ideias para fora, trazer à luz as ideias. Então, esse era o segundo momento chamado de maiêutica. O primeiro consistia na ironia. A ironia eram perguntas que Sócrates fazia com o objetivo de colocar o seu interlocutor em contradição. Aqueles que permaneciam na conversa, Sócrates fazia outras perguntas, agora já com o objetivo de ajudar essa pessoa a colocar as ideias mais próximas do que Sócrates julgava a verdade, né? A colocar essas ideias para fora. Dizem, inclusive, que Sócrates ajudou um escravo, através dessas perguntas, a resolver um teorema matemático, né? Então, Sócrates acreditava o seguinte: todo mundo sabe alguma coisa, basta você fazer as perguntas certas, para a pessoa chegar e exprimir esse conhecimento. Bom, é no livro chamado Teeteto, que é um diálogo de Platão. Platão escreveu vários diálogos, como a gente já comentou aqui, um deles foi o Teeteto. Teeteto, na verdade, é o nome de um matemático, que Sócrates, certo dia, estava conversando com esse jovem, e aí Platão registrou essa conversa e ficou o título do livro Teeteto, né? Então, nesse livro aqui, nesse diálogo, Sócrates vai revelar a Teeteto, esse jovem matemático, qual é a sua missão, né? E por que a sua arte, no caso, a sua filosofia, é chamada de maiêutica. Então, vamos ver aqui, pessoal, eu vou ler aqui esses fragmentos, são poucos fragmentos, só para a gente entender mais ou menos como era Sócrates e como que eram esses diálogos. Então, primeiro, Teeteto fala, né? Depois vem Sócrates. Então, vamos lá. Teeteto, então, fala: convém saberes, Sócrates, que já por várias vezes procurei resolver essa questão, por ter ouvido falar no que costumas perguntar sobre isso. Porém, não posso convencer-me de que cheguei a uma conclusão satisfatória, como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejas. Apesar de tudo, não consigo afastar da ideia essa questão. Então, Teeteto estava com um problema para resolver, e ele comenta com Sócrates que estava pensando muito sobre essa questão e que não conseguia resolver nem encontrar resposta, mas que estava inquieto com aquilo. Aí Sócrates continua: sim, né, são dores de parto, meu caro Teeteto. Não estás vazio, algo em tua alma deseja vir à luz. Aí Sócrates concorda, né, fala: não, eu te entendo, eu sei a tua inquietação. Na verdade, é como se fosse dores de parto, né? Quando você está com um problema, sei lá, um problema matemático, ou um problema filosófico, e você quer resolver, mas você não consegue encontrar as respostas. É como se Sócrates estivesse dizendo: isso é semelhante às dores de parto. Então, quer dizer, existe algo dentro de você que quer vir à luz. Aí ele continua, né? Aí Teeteto responde: e isso não sei, Sócrates, só disse o que eu estou sentindo, né? O que eu sinto. Sócrates, então, continua: e nunca ouviste falar, meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa e imponente, Panarete? Aí Teeteto responde: sim, eu já ouvi falar. Sócrates, então, continua: então já te contaram também que eu exerço essa mesma arte, ou seja, a arte de fazer partos? Aí Teeteto responde: não, isso nunca. Sócrates, então, continua: pois fica sabendo que é verdade, porém não me traias. Ninguém sabe que eu conheço semelhante arte. E por não o saberem, em suas referências à minha pessoa, não aludem a esse ponto. Dizem apenas que eu sou um homem mais esquisito, que sou o homem mais esquisito do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito, já ouviste dizerem alguma coisa? Aí Teeteto responde: sim, ouvi falar. Aí Sócrates aqui, na verdade, está falando: olha, Teeteto, eu tenho uma arte, essa arte chama-se maiêutica, que é uma arte de parir ideias, né? Na verdade é isso que ele está falando, que ajuda as pessoas a encontrar ideias, né, as suas próprias respostas, só que as pessoas não entendem e pensam que eu sou louco, que eu sou esquisito, né? Aí ele pergunta para Teeteto: você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Aí Teeteto: já ouvi, realmente as pessoas falam que você é esquisito. Porque nessa altura aqui, Sócrates já tinha criado vários inimigos, né? As pessoas tinham uma ideia muito negativa de Sócrates. Alguns achavam que Sócrates era extremamente esquisito, louco. Inclusive, na peça As Nuvens, que foi escrita por Aristófanes, que era um dramaturgo, ele satiriza Sócrates como uma pessoa assim desconectada com a realidade, né? Enquanto tinha muitos problemas ali, a um palmo do nariz de Sócrates para resolver, Sócrates ficava
se ocupando com questões que muitas vezes não havia resposta clara, né? E, inclusive, há várias histórias sobre isso. Certa vez, aí já é narrado por Platão, que Alcebiades que conta essa história e Platão escreve, né? Que certa vez Sócrates estava tentando resolver um enigma, um problema, e que ele passou o dia inteiro pensando sobre aquilo, né? Ou seja, ficava paralisado. Dizem que ele tinha, às vezes, esses surtos, né? Ele parava, ficava paralisado, tentando resolver um problema. E nisso, as perguntas, né? Ele fazia várias perguntas e isso deixava as pessoas confusas. E daí surge um paradoxo que ficou conhecido na história da filosofia de Sócrates como o paradoxo socrático. O paradoxo é o seguinte: segundo Sócrates, as pessoas cometem o mal não porque elas são perversas, mas sim porque elas desconhecem o bem. As pessoas praticam a injustiça não porque são injustas, mas sim porque elas desconhecem o que é a injustiça. E aí vem a pergunta, que é um paradoxo, né? Sócrates era um homem justo, isso aí todo mundo concorda, é o exemplo de justiça. Ele, de fato, foi justo. Sócrates foi uma pessoa boa, foi um homem bom, isso é fato. Aí vem a pergunta, mas Sócrates, ao mesmo tempo, afirmava que não sabia nada. Então, como é que Sócrates praticava o bem e praticava a justiça se ele não sabia de nada, né? Porque o próprio Sócrates vai afirmar que você só faz as coisas ruins porque você desconhece as coisas boas, né? Você só é injusto porque você desconhece a justiça. Agora, como é que Sócrates, que afirmava não saber nada, praticava a justiça e a bondade? Então, é um paradoxo, né? Que a gente pode perceber aqui nesse silogismo, né? Vamos ver aqui a primeira proposição. Toda pessoa que não pratica o mal é porque conhece o bem. Isso aí é Sócrates que falava isso, né? Bom, Sócrates não pratica o mal. É verdade, Sócrates nunca praticou o mal. Logo, Sócrates conhece o bem. Se toda pessoa que pratica o mal é porque não conhece o bem, e Sócrates nunca praticou o mal, então é porque Sócrates, de fato, conhecia o bem. Mas Sócrates julgava não conhecer as coisas. Logo, Sócrates não poderia conhecer o que era o bem para impedir a prática do mal. Então, isso aí é um paradoxo, né? Como resolver isso? Aí Sócrates vai responder o seguinte: na verdade, ele não sabia todas as coisas. E aí ele inclui uma terceira figura aí, que até hoje é um mistério, que ele chamava de voz, é uma voz. Ele dizia que ouvia certa voz, um tipo de daimon. Daimon seria um tipo de guia, né? Então ele dizia que esse daimon, essa voz que ele costumava ouvir, será que Sócrates era esquizofrênico, hein? Ouvia vozes? Mas ele falava que ouvia certas vozes, e essas vozes o impedia de fazer o mal e de praticar a injustiça. Então ele praticava o bem, praticava a justiça, não porque ele conhecia, mas sim por causa dessa voz, a voz que o ajudava. No caso, né, o caso dele particular. Vocês estão entendendo aí o problema do paradoxo? Deu para pegar? Não sei se eu me fiz entendido sobre essa questão do paradoxo. Deu sim para entender. Deu sim. Deu para entender, professor. Então, a questão é, como é que Sócrates, então, não praticava o mal? Então, ele vai se sair dessa forma, né? Ele vai apresentar essa história aí, dessa voz. Aí tem várias teorias sobre Sócrates, né? Há quem diga que Sócrates, de fato, possuía algum problema. Não era uma pessoa muito bem do juízo. Tem essas versões, né? Bom, mas para a filosofia, ele foi um grande filósofo. Pessoal, acho que o tempo já deu, né? Eu queria falar sobre a morte dele, mas eu acho que não vai dar tempo. O julgamento de Sócrates é bem interessante. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês o livro de Platão que fala sobre o julgamento. Então, vamos fazer o seguinte: semana que vem não haverá o encontro, não haverá aula, mas aí na outra semana a gente continua com a parte do julgamento de Sócrates. Eu acho que é muito interessante, vocês vão gostar. Pessoal, então vamos ficar por aqui. Infelizmente o horário já deu, mas semana que vem, semana não, na outra semana a gente continua, vamos já para a parte do julgamento de Sócrates. Tá bom? Certo. Um abraço para todos. Professor, tchau. Tchau, boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau, pessoal.